Glórias a Deus. Neste momento aqui se encontramos para iniciar a meditação da Palavra de Deus. Um bom dia para você, uma boa tarde onde você se encontre e aonde você venha ouvir este momento de reflexão da Palavra de Deus. Queremos assim continuar, mesmo top, na mesma orientação que estamos seguindo dentro das Escrituras. Dissemos na reflexão anterior que a pessoa que conhece Jesus, o único Salvador, não adora a Baal. E abordamos, ou dissemos na última reflexão, quando abordamos a palavra conhecer, quando Elias no monte, ali perante 850 profetas de Baal, ele fez aquela oração diante de Deus, ao preparar aquele sacrifício para que o Senhor respondesse. E está escrito que ele disse, falou no versículo 37, se não me foge, de 1 Reis, do capítulo 18, se não me foge, é isso, capítulo 18, versículo de número 37, ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que o Senhor é Deus. Então, abordamos esta palavra conhecer, que significa saber. Quem tem conhecimento sabe. E eu quero lhe dizer nesta oportunidade que com esta palavra vamos dar uma decolada andando nas Escrituras. E se você é homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, que ama a Bíblia, que ama a verdade, venham conosco, andar com o Espírito Santo. Já começamos no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo de número 8. Vamos ler a palavra de Deus para darmos continuidade, como está escrito. Depois se levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia a José. Olha como é importante ter conhecimento. Sabemos que Israel ficou por cerca de 430 anos naquele império chamado-se Egito. Lugar que não era o lugar que Deus queria, nem também o povo que Deus queria para eles. Era povo estranho, povo idólatra, povo pagão, povo rebelde à voz de Deus. Mas por que Israel ficou 430 anos no Egito? Primeiro, que se você decorrer acerca das Escrituras, acerca da história, foi no perigo difícil, em um momento difícil que Jacó naqueles dias passaram, e Deus enviou José adiante. José vai como Salvador para Deus dar escape àquele povo naqueles dias, porque diz que a trajetória de José foi traçada por Deus. E Deus, ele trabalha de forma que às vezes a gente não entende, mas ele tem o controle absoluto. Então José foi adiante e chegou ali no Egito, se tornou governador, e depois desceu Jacó com toda a sua família, porque a seca barria a terra, falta de chuva, falta de cereais, tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar. E Deus enviou José como provedor da parte de Deus. E você que lê a Bíblia, e você já passamos em algumas reflexões meditando neste assunto, e você que não perde, você que não deve de escolher, de ficar escolhendo como
quando vai escolher boa semente de uma semente que não é boa. Porque tem gente que vive assim, de escolher mensagem. Não, foi da Bíblia, foi ministrada pelo Espírito Santo, é bem-vindo, é bem-vindo. Aprendi desta forma e peço graça a Deus para terminar assim, sem por direito, sem por esquerdo, sem voltar para trás. Pois bem, e ali José chega no Egito e depois todo Israel desce com a família Jacó, com sua família. E ali por 220 anos foi maravilha, dava como se dizer assim, se familiar. Israel viveu 220 anos, cerca de 220 anos, não teve perseguição, não teve luta, era como se diz, tudo maravilha, tudo está bom, barriga cheia, não tinha levanto, não tinha nada. Depois que José fecha os olhos e desce a sepultura, aí levanta um novo rei, um novo governador que não conhecia a história de José e nem tampouco quis saber. E não sabia como foi que José fez ali no Egito, porque José comprou territórios ali, terras, na época do seu governo para o Egito, porque José andava na direção de Deus e Deus estava com José. E quando Deus está com o homem, onde ele pisar o pé, onde ele colocar a mão, Deus vai adiante, dando marca, sinal que aquele homem está andando sobre direção que vem do céu. Eita, glória a Deus! Então, quando levanta-se aquele rei que não conhecia José e nem tão pouco da razão, a história, o que José fez no Egito, aí começa a perseguir o povo de Deus. Veja qual foi a estratégia dele. Vamos ler os versículos adiante. No 9 diz, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E usemos subiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. Então, foi a estratégia do rei que surgiu depois da morte de José, e agora botou isso em prática. 210 anos que Israel ficou no Egito, foi luta, foi sofrimento, foi trabalhando pelo alimento, foi batendo tijolo, foi apanhando, foi sendo humilhado. Até que chegou o tempo de Deus levantar um menino onde nasceu lá no Egito, chamado ser Moisés. Depois de homem, Deus o levantou e enviou ao Egito, como você que examina a Bíblia, sabe que foi desta forma. Então veja a importância de ter conhecimento. De ter conhecimento. O rei não conhecia, não sabia que aquele povo, ele tinha dono. Ele montou estratégia para prender o povo não se multiplicar, porque essa é a estratégia de Satanás. Satanás não quer que você tenha conhecimento, que você adquire conhecimento. Satanás não quer que você prospere. Satanás não quer que a gente cresça em qualidade, em número. Porque hoje, a matemática de muitos é crescer em quantidade e não em qualidade. E foi o que Satanás se preocupou naqueles dias, através daquele governo ali no Egito, de maltratar um povo do qual Deus era o Deus daquele povo. Então, adquira conhecimento. Oh, como é bom quando se adquire conhecimento, quando você aprende com o homem de Deus das Escrituras. Como é maravilhoso. Porque sem conhecimento, diz a palavra, que o povo perece. Jesus disse assim, meu povo sofre por falta de conhecimento. Vamos prosseguir, como disse, andando nas Escrituras com esta palavra, conhecer, em nome de Jesus.